Bom, o mercado público no Brasil. O mercado público, o mercado do SUS, né, ele tem mais ou menos 1/4 do mercado farmacêutico brasileiro. Agora, já novamente servindo de escada para o Pedro, com a expansão de biosimilares, essa fração tende a aumentar, se ela for uma política bem-sucedida, isso vai aumentar de uma maneira muito significativa. Só para dar uma ideia, os biológicos são medicamentos que são produzidos não por uma rota de síntese química, mas por uma rota biotecnológica, por fermentação e outras técnicas da área biotecnológica. Não é? E biosimilares são, digamos, falando grosso modo, os genéricos dos biológicos. Então, só para dar uma ideia, hoje os medicamentos biológicos, que são menos de 5% em unidades farmacêuticas das compras do Ministério da Saúde, respondem por 40% ou algo mais em valor dessas mesmas compras. Não é? E a existência desse mercado público, no meu entendimento, deve ser entendido como uma variável essencial para essa política que eu vou começar agora rapidamente a colocar para vocês. Bem, ainda isso é a nossa balança comercial, decupada em alguns... Desgraça. Em alguns segmentos, não é? Aeronáutica, informática, escritório, instrumentos de precisão e médico-hospitalares e farmacêutica, e aqui áudio, vídeo, telecom e componentes. Isoladamente, esse verde, que é áudio, vídeo e telecomunicações, responde pela maior parte do nosso déficit. Mas a gente somar esses dois aqui, que é remédio, fármacos, medicamentos e equipamentos médico-hospitalares, isso aqui dá uns 40% do déficit da balança comercial setorial, no caso não é nem setorial, da balança comercial geral do Brasil. Né? Isso é da indústria. A única coisa positiva aqui é a Embraer, né? Está vendo aqui? Que é a aeronáutica. E essa pizza é a segmentação dos produtos industriais de saúde, quer dizer, qual é a participação relativa que eles têm nessa importação, nesse déficit. A gente vê que fármacos são os princípios ativos, não é? Respondem por 23%, medicamentos por 25%, hemoderivados por 18%. Isso aqui tende a mudar na medida em que a gente possa ter a fábrica de hemoderivados que está sendo instalada em Pernambuco pelo Ministério da Saúde, a Hemobras, e assim por diante. O que custa mais, na composição de preços, melhor dizendo, dos medicamentos, né, o fármaco é muito pouco. O medicamento acabado, quer dizer, o acabamento do medicamento é que é responsável pela maior parte. Portanto, como isso aqui é em valor, não é? A importação de fármacos tem um peso menor do que a importação de medicamentos. Mas o volume, não é, dessa importação aqui é muito maior do que de medicamentos. Bem, esse aqui é um trabalho que vocês mesmos fizeram, foi coordenado pelo Pieroni, que está por aí, está ali, que dá uma ideia absolutamente clara, um excelente trabalho que eu sugiro que vocês consultem. Bom, a política de desenvolvimento produtivo ela tem antecedentes, não é? E o principal antecedente dela, não é, foi a experiência da Central de Medicamentos que vigeu entre 1971 e 1997. Essa política ela foi criada no ano mais duro da ditadura, durante o governo Médici, não é? E ela propunha uma central que faria um leque muito grande de atividades.
isto é, que compraria medicamentos e medicamentos essenciais, medicamentos básicos, para ampliação do acesso das pessoas a medicamentos, não é? Distribuiria esses medicamentos aos componentes do então sistema de saúde, né? Faria ou promoveria atividades de pesquisa e desenvolvimento para fomentar a indústria brasileira de medicamentos nesse mistério, e assim por diante. Bom, ela, a despeito dessas grandes, dessas grandes promessas e de algumas questões que ela conseguiu e que foram importantes, uma delas, por exemplo, foi a Relação Nacional de Medicamentos. Foi a primeira relação nacional de medicamentos essenciais, que deu origem ao que hoje temos, que é a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Uma outra coisa importante no campo mais de pesquisa e desenvolvimento foi a adesão da SEMI à CODETEC, que foi uma empresa privada, que foi meio que um spin-off, que saiu da Unicamp, não é? Que juntava grupos de pesquisa numa empresa para fazer P&D de medicamentos. Não é? E a ideia das compras centralizadas de medicamentos essenciais pelo setor público foi também a SEMI que colocou, e que é uma peça fundamental dessa política atual de desenvolvimento produtivo. Não é? A SEMI ela teve dois problemas fundamentais que acabaram por derrubá-la. Uma, porque entre 1971 e 1989 não existia SUS, não existia um sistema unificado de saúde no país. Não é? Então, a SEMI, ela originalmente era ligada à Presidência da República e depois passou para o Ministério da Previdência e Assistência Social, que só trabalhava com quem tinha carteira assinada. E quem tinha carteira assinada no Brasil é uma fração muito pequena da população. E a partir da criação do SUS em 1990, logo em seguida nós começamos a entrar num período que chamamos de neoliberal, onde houve abertura comercial, etc. E a primeira pancada que ela levou foi no governo Collor, quando o Ministério da Saúde simplesmente encerrou as compras da SEMI. Né? E a partir daí, no governo Fernando Henrique, ela já estava praticamente extinta, ela foi formalmente extinta. Bom, a política atual de desenvolvimento produtivo, se ela pode ter tido um marco inicial, esse marco diz respeito ao licenciamento compulsório de um medicamento antirretroviral chamado Efavirenz, que ocorreu no início de 2007. A história disso, muito brevemente, quer dizer, no final de 2006, o detentor da patente foi muito intransigente com relação a baixar o preço desse medicamento. Naquele momento, esse medicamento era o medicamento mais importante do coquetel de antirretrovirais que era oferecido aos portadores de HIV no Brasil. Então, no primeiro trimestre de 2007, que foi o começo do segundo governo Lula, houve uma articulação que nasceu no Ministério da Saúde, mas envolveu o MIDIC e o Ministério das Relações Exteriores, que apresentaram ao presidente uma proposta de licenciamento compulsório claramente e corretamente sustentada nas flexibilidades dos acordos TRIPS, dos quais o Brasil é signatário, para que houvesse, então, o licenciamento compulsório. E o Lula publicou um decreto fazendo esse licenciamento. Bom, o licenciamento compulsório, ele não tem nada a ver com política industrial. Inclusive, digamos, formalmente vedada a menção de questões ligadas à política industrial para você fazer, por exemplo, licenciamento compulsório. Você não pode dizer, vou fazer o licenciamento compulsório porque eu quero desenvolver a indústria brasileira de antirretrovirais. Não pode. Né? E, portanto, o licenciamento compulsório foi feito com base no argumento de que a intransigência do detentor da patente implicava numa crise sanitária para o programa de HIV/AIDS. Bom, mas essa crise abriu uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Foi que
o caminho normal, natural de um licenciamento compulsório, como foi feito, por exemplo, na Indonésia, já foram feitos vários, na Malásia também, se você faz o licenciamento, paga um royalty ao detentor da patente, e você compra um genérico, normalmente um genérico indiano, muito mais baratinho. Ok? Então, só que no Brasil, a gente imaginou que ao invés de simplesmente trilhar este caminho, nós devíamos aproveitar essa oportunidade para, digamos, articular o desenvolvimento da molécula do efavirenz no país. Né? Então, o que foi feito, durante o processo de desenvolvimento, houve a compra efetivamente do genérico indiano. Mas o que é mais importante aqui, e que foi a inspiração para o conjunto da política que vinha em seguida, é que houve um acordo entre um laboratório oficial. O Brasil tem 18 laboratórios oficiais, federais e estaduais. Então, um deles, que é a Farmanguinhas, que é o laboratório, o Centro de Produção e Desenvolvimento de Medicamentos da Fundação Oswaldo Cruz, e 3 farmoquímicas privadas para fazerem a síntese do fármaco, a síntese da molécula aqui. A ideia de ter 3 era uma ideia para contornar a 8666, a Lei de Licitações. Se a gente escolhesse, se Farmanguinhas escolhesse uma sem licitação, ia dizer que não pode. Porque a função da 8666 é dizer que não pode. Entendeu? E, então, o que se fez? Se fez uma interpretação de que, escolhendo 3 farmoquímicas de capital nacional, importantes, elas não estavam sendo elas não estavam vendendo para Farmanguinhos o fármaco. Elas estavam prestando um serviço numa cadeia produtiva integrada entre elas 3 e Farmanguinhos. Essa foi, digamos, a interpretação, e isso foi feito por um procurador federal, que naquela época era o procurador federal na Fundação Oswaldo Cruz e hoje trabalha no Ministério da Saúde. Então esse foi o começo da coisa, Bom, os componentes da política, passando assim a voo de pássaro, Essa política ela tem um conjunto de componentes que são importantes. Um deles foi a criação de um órgão de articulação do setor público de pactuação com o setor privado. Isso foi feito em 2008, que é o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, o GCIS. Pedro Palmeira, agora antes, me relatava que essa semana houve uma reunião do GCIS. E o GCIS é composto, ele é um coletivo governamental. Essa ideia também não é original. Essa ideia é uma ideia que vem desde o governo Juscelino Kubitschek, quando, para driblar competição interburocrática e para articular esforços governamentais, se criavam grupos executivos em, digamos, setores estratégicos para a economia. Então, você teve um grupo estratégico da indústria automobilística chamado GEA, você teve alguns grupos executivos dessa natureza. Isso foi feito, Bom, isso. E um outro componente, foi um componente de orientar o mercado de farmacêutico mediante a publicação periódica de um rol de medicamentos essenciais. A primeira foi em 2009, quer dizer, publicitar o Ministério da Saúde, através de uma portaria do ministro, disse, olha aqui, o Sistema Único de Saúde, isto é, o mercado público brasileiro, quer o desenvolvimento e a produção local destes medicamentos. Isso sinalizava para as empresas farmacêuticas privadas, para os laboratórios oficiais, para as empresas farmoquímicas, quais eram as necessidades do Sistema Único de Saúde. Essas portarias elas são atualizadas periodicamente, acho que já está na 3ª ou na 4ª. Bom, o segundo, que talvez seja o componente mais importante da política, é exatamente a normatização, a criação de normas, tanto legais quanto infralegais, que pudessem organizar
a utilização do poder de compra do Estado brasileiro como uma ferramenta para ampliação de acesso. Aqueles 25% do mercado que são de responsabilidade do setor público, embora seja apenas 1/4 do mercado, tem um potencial enorme de alavancar, digamos, o espírito animal, como vocês economistas gostam de dizer, dos empresários na indústria de transformação, em particular no setor farmacêutico aqui. Não é? Para isso, houve uma série de documentos. Uma portaria interministerial do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MIDIC e do Planejamento, com diretrizes para a contratação pública de medicamentos pelo SUS, tratava da qualidade dos insumos utilizados nos laboratórios oficiais. Outra portaria sobre que meio que obrigava, isso aqui não funcionou, meio que obrigava a que os laboratórios oficiais comprassem fármacos produzidos no Brasil. Isso não funcionou porque o laboratório público ia lá, comprava de uma farmoquímica brasileira, a farmoquímica estrangeira, chinesa ou indiana, ia no Ministério Público e entrava com uma ação de improbidade, porque ela tinha oferecido um preço menor, etc. e tal. Como isso era apenas uma portaria, e portaria de um ministro parece muito, mas é nada, pode ser revogada por um outro ministro ou qualquer coisa. Então isso acabou não funcionando, mas foi uma iniciativa, uma tentativa de dar uma alavancada nas farmoquímicas. Não é? Duas leis muito importantes, não é? Que são muito pouco comentadas. Uma delas, que é essa 12.000, não é? E um decreto que regulamentou de preferência nas licitações públicas. Nesse componente eu tenho que citar o papel de Zic Moisés, que era diretor de um dos departamentos do Ministério da Saúde, teve na elaboração dessa lei. Ela foi, na verdade, ela tratava muito mais do que medicamentos, ela foi gestada mais no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas entrou também a questão de... ela foi gestada para componentes de eletroeletrônicos, não é? E nós entramos de carona nela e acabou... É uma margem de preferência de até 25% nas licitações. E essa outra, que é uma lei de 2012, que alterou o artigo 24 da Lei de Licitações para incluir, entre as situações de dispensa de licitações, a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Outros componentes, que também muito importantes, um deles foi a inclusão do Complexo Industrial da Saúde como um dos setores prioritários da PDP, da segunda política industrial do governo Lula. Não é? E aí o papel do DEFARMA, do Banco do Brasil, do BNDES, foi fundamental no diálogo com o Ministério da Saúde para que fosse incluído na PDP. A articulação da vigilância sanitária da Anvisa com o desenvolvimento industrial de saúde. Isso é uma coisa curiosa. Há muita gente que diz que a Anvisa não tem que se meter em política industrial. Eu concordo que a missão dela é tratar de segurança, da qualidade e segurança dos produtos que são colocados no mercado brasileiro. Mas todas as agências reguladoras de saúde no mundo fazem política industrial. O FDA faz política industrial o tempo todo, que é a Anvisa norte-americana, protegendo a indústria norte-americana. E isso sem muito debate, não é? Sem muita contestação. Então, o EMA, que é a agência europeia, da mesma forma. Então, quer dizer, a Anvisa, nesse período, ela teve que, com as cautelas e sem digamos, ferir a sua missão fundamental, entrar nessa política. E, fundamentalmente, no estabelecimento de prioridades de análise para aqueles produtos que fossem parte da política.
Um outro ponto importante, que é um pouco lateral, mas é importante, foi a criação da Conitec, da Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica em Saúde. Porque a Anvisa trata do lançamento, da autorização para medicamentos, para produtos de saúde, na verdade, no mercado brasileiro. A Conitec trata do lançamento de produtos no mercado público brasileiro, no mercado que vai ser comprado pelo SUS, nos produtos que vão ser comprados pelo Sistema Único de Saúde.